E aí, meus irmãos, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui para gravar mais um vídeo sobre essa nossa série voltada para os novos convertidos. E aqui, esse vídeo ele é muito especial porque a gente vai falar agora sobre uma vida espiritual, a vida espiritual com Cristo. Isso é muito interessante, muito importante a gente saber que a gente precisa ter uma vida com Cristo. A gente precisa caminhar com Ele. Assim como nós temos uma vida financeira, uma vida entre a família, uma vida cuidando da saúde, a gente precisa cuidar principalmente da vida espiritual. Então, quando a gente decide ter uma alimentação saudável, o que a gente faz? Muitas das vezes a gente faz uma reeducação alimentar, que é para nos reeducar e começar a comer alimentos diferentes, alimentos saudáveis. Quando a gente, por exemplo, decide viver uma vida organizada financeiramente, a gente precisa tomar alguns passos, a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que a gente vai fazer. Então, como tudo na vida que a gente decide mudar, a gente tem um caminho a seguir. Então, existe meio que um passo a passo para a gente poder seguir nessa. E na vida espiritual ela não é diferente. Não existe tipo assim, você tem que fazer isso, porque cada pessoa é diferente e Deus ele age de forma diferente com cada pessoa. Mas existem regras colocadas por Deus que todos nós temos que fazer, independente se a gente tem 20 anos de cristão ou se a gente tem um mês de cristão. Bom, vou tentar aqui ser breve. Eu não tenho como citar todos os versículos da Bíblia aqui falando sobre vida espiritual. São vários, são versículos ótimos, excelentes, que dá para a gente entender bem sobre o que é viver uma vida espiritual. Mas eu quero citar para vocês o que está lá em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Esse aqui é um dos versículos que retrata bem sobre o que é ter uma vida espiritual, uma vida com Cristo. E isso é importante a gente entender e se basear no que está sendo falado aqui na palavra de Deus. Que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Bom, aqui a Bíblia está falando para a gente que a gente tem que Deus ele escolheu o seu povo e ele quer remir esse povo, ou seja, ele quer doutrinar esse povo até que ele possa voltar. E quando ele voltar, ele pegar uma igreja que está seguindo uma vida em direção ao céu, uma igreja que está seguindo uma vida igual a Cristo. E a gente, para viver uma vida espiritual, a gente precisa saber que a gente vai estar em uma guerra espiritual. A todo momento a gente tem uma guerra espiritual, a gente não luta contra a carne, contra uma outra pessoa, a gente não sai na porrada com outra pessoa para poder viver uma vida com Cristo. A gente luta contra as potestades, as investidas de Satanás, que é tudo espiritual. Ou seja, você pode ter uma visão sobre algo que Satanás está fazendo, que Deus te permite ter essa visão, ou você pode ter a consciência de que você está sendo meio que atacado espiritualmente quando você é tentado a fazer algo que não seja de acordo com a vontade de Cristo. E para a gente viver uma vida espiritual, a gente precisa ter disciplina. Uma disciplina que nos conduza a uma intimidade com Cristo. Para a gente ter essa disciplina, a gente precisa ter basicamente 4 coisas muito importantes para a gente poder viver realmente essa vida com Cristo. Essas 4 coisas vão nos aproximar de Cristo. À medida que a gente vai fazendo isso e com a intensidade que a gente vai fazendo isso, nós vamos nos aproximando mais de Cristo e vamos conhecendo mais aquilo que Ele tem para fazer com a gente. A primeira coisa é a oração. A gente precisa orar e orar a todo tempo. Não necessariamente a gente tem que orar só na hora que a gente for dormir e na hora que a gente acordar. Ou orar antes de uma refeição, por exemplo. A gente tem que orar a todo tempo, no dia a dia. E a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. A gente vai trocar uma ideia mesmo com Deus, como
conversa com os nossos amigos. Então, Jesus, quando ele foi, antes de ser crucificado, ele falou ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Então, Jesus ali ele estava conversando com Deus sobre os momentos que ia vir sobre ele, e ele estava conversando com Deus. E isso é o que a gente tem que fazer quando a gente ora, a gente tem que conversar com Deus. E isso é de forma espontânea, a gente conversa normal. A segunda coisa que a gente tem que fazer é ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia é extremamente essencial, principalmente para quem está começando agora a viver uma vida com Cristo, porque a Bíblia ela é um manual de como viver aqui na Terra. Então, se a gente quer saber como viver aqui de forma correta, e a forma correta é a forma que Cristo nos diz, a gente precisa estar rente com a palavra de Deus. Então, Deus ele vai falar com a gente direto na Bíblia. Você vai entendendo, à medida que como você for vivendo a vida com Cristo, você vai entendendo como é que Ele fala com você através da palavra dele. Então, não existe uma vida espiritual sem a leitura diária da Bíblia. E aí, no início de quando você começar a ler a Bíblia, é muito normal que você não entenda nada do que está sendo falado ali, porque é uma linguagem diferente daquilo que você habitualmente vive. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia nada. Eu achava a Bíblia, de ler a Bíblia, eu achava que era chato e não entendia nada. Então eu falei, não, eu não vou nem ler, porque eu me estresso, não entendo nada do que está sendo falado. Mas aí eu comecei a fazer uma coisa que eu via em alguma pregação, que era para eu ler a Bíblia, um versículo da Bíblia, durante um mês. Se você não sabe o que é um versículo ele é um parágrafo da Bíblia. Um parágrafo, aquele parágrafozinho pequenininho. Isso é um versículo da Bíblia. Então, eu te dou essa dica, se você está começando agora a ler a Bíblia e você não consegue ler muito, não consegue ler capítulos, livros, você pode ler versículos por dia. Você lê um versículo por dia. Você lê um versículo, não vai tomar nem 5 segundos do seu tempo do dia. Então, se você conseguir fazer essa disciplina de ler um versículo durante um mês, você vai ver que isso vai te impulsionar a ler mais e ler mais. Foi assim comigo, eu não conseguia ler a Bíblia, e aí eu comecei a fazer dessa forma, aí eu comecei a tomar gosto por ler, e eu comecei a ler agora de forma normal, tranquila. A outra coisa muito importante que a gente precisa ter para viver uma vida com Cristo é o jejum. A gente precisa jejuar sempre para a gente poder se aproximar de Cristo. Quando a gente faz um jejum, a gente está fazendo uma renúncia de algo. A gente pode fazer um jejum de comida, a gente pode fazer um jejum de alguma atividade que a gente for fazer. Eu gosto, por exemplo, de correr. Eu gosto de correr, por exemplo. Eu posso chegar e falar, hoje eu vou renunciar hoje e não vou correr hoje. Vou correr só amanhã. Ou você pode renunciar o celular, computador, alguma coisa do tipo, ou você pode fazer o jejum tradicional, que é o jejum de alimentos, que você fala, Jesus, de agora, que é tal hora, eu vou fazer um jejum até determinado horário, e durante esse jejum eu não vou comer nada, ou eu não vou beber nada, e eu quero esse jejum a fim de que o Senhor faça algo na minha vida, a fim de que eu possa conhecer mais o Senhor, de que eu possa conseguir uma cura, que tal pessoa possa ser liberta. Você que vai colocar aquilo que você quer, e aí com o tempo você vai entendendo como fazer o jejum de forma correta. Bom, e uma coisa também muito importante que a gente tem que manter diariamente com Cristo é a renúncia. A gente precisa se renunciar, por exemplo, de determinadas coisas. A renúncia é também como se fosse um jejum, só que é diferente, são coisas diferentes. Por exemplo, você pode renunciar a uma roupa que você vai usar, você pode renunciar um livro que você vai ler, você pode renunciar a alguma coisa no seu dia a dia em prol de Cristo. É importante você entender que quando você decide viver uma vida com Cristo, você a todo momento você vai ter que renunciar a alguma coisa para Ele. Isso é primordial, você precisa entender isso. Bom, a renúncia é algo muito importante e necessário na vida de todo cristão, porque com a renúncia a gente consegue se aproximar mais de Deus, a gente consegue estar mais próximo a Ele, e quando a gente renuncia, quando a gente faz todos esses processos que eu acabei de falar, a gente meio que crucifica a carne, o nosso desejo pecaminoso.
E aí a gente logo se aproxima mais de Cristo. E a renúncia é algo que Jesus ele não vai parar de pedir para a gente até que ele venha. Porque a gente precisa a todo momento estar renunciando algo para ele, a gente precisa estar a todo momento se aproximando mais dele através dessa renúncia. E quando nós aceitamos a Cristo, talvez esse seja um momento que seja mais difícil para você renunciar, ou não, vai depender de cada pessoa, porque você viveu uma realidade e agora você está vivendo uma outra realidade, que você vai precisar deixar de fazer as coisas que você fazia antes, não tudo, óbvio, e vai começar a fazer novas coisas. E isso você vai descobrindo quais são as coisas que você vai deixar e que você não vai deixar com o Espírito Santo. E à medida de que você for vivendo a vida com Cristo, que você for lendo a Bíblia, que você for frequentando uma igreja, você vai descobrindo as coisas que Deus quer que você deixe de lado para você poder viver uma vida agora com Ele. Por exemplo, eu quando eu fui novo convertido, quando eu aceitei logo a Cristo, eu antes andava com a bermuda caindo, ou seja, eu mostrava a cueca e eu achava que aquilo era interessante, que aquilo era legal. E aí quando eu aceitei a Cristo, ele começou a me falar, olha, eu não quero mais que você faça isso, você está se expondo, você não pode, a partir do momento que você decidiu viver uma vida comigo, você não pode mais estar praticando as mesmas obras que você praticava antes. Então, eu lembro um dia que eu estava para sair de casa, para fazer alguma coisa, não lembro o que foi, e aí eu, no hábito, fui lá e abaixei a bermuda para mostrar um pouco da cueca. E aí, quando eu estava saindo, Cristo, Jesus, o Espírito Santo, falou comigo, eu entendi que era ele que estava falando comigo, que ele não queria que eu mais praticasse esses atos, praticasse mais essas coisas, porque não fazia mais parte da vida que agora eu ia começar a viver. E aí, desde então, eu comecei a me policiar para não fazer isso. E Jesus ele pode pedir algo específico a você, isso é uma coisa que é particular de cada pessoa, e que só você e ele que vai poder saber isso. E é basicamente isso, viver uma vida com Cristo é algo diário, você nunca vai parar de fazer essas 4 coisas que eu falei para você. Existem essas coisas, existem mais outras coisas, você pode ler a Bíblia, ou assistir pregações também, ajuda muito, que você vai entendendo mais sobre como viver uma vida com Cristo. E viver uma vida espiritual significa viver uma vida com Cristo, que é algo diário. Então, todo dia você vai mudando um pouco, você vai crescendo, se aperfeiçoando, e tudo isso aí em prol do seu crescimento espiritual e de que você um dia se encontre com Cristo e aí agora tudo vai mudar. Bom, meus irmãos, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Esse aqui é o 3º vídeo dessa série para novos convertidos. E eu espero que ele tenha te abençoado, que você tenha entendido. Eu não tenho muito tempo para poder falar sobre uma vida espiritual. Tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso, só que não tem como eu citar todos eles. Mas você vai buscando, que você vai aprendendo mais. E eu espero que ele tenha te abençoado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se ele te ajudou em alguma coisa. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal. Se você acha que esse canal aqui pode abençoar ainda mais pessoas, se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos para que mais pessoas possam ver e conhecer mais sobre o Evangelho de Cristo. E se você conhece algum novo convertido que começou agora a aceitar Jesus, mostra para ele essa playlist de vídeos que vai ajudar muito ele nessa caminhada. E que Deus abençoe a cada um de vocês e saia daqui praticando tudo aquilo que você aprendeu aqui. Até o próximo vídeo.